Olá, eu sou o professor Ricardo Ribas e hoje eu vou responder uma pergunta que todo mundo tem me feito nos treinamentos. Professor, quando é que eu não preciso do estudo técnico preliminar? Quando é que ele pode ser dispensado? Quando é que ele é facultado? Que história é essa de ETP simplificado? Eu preciso regulamentar como a União Federal fez? Eu posso criar o meu regulamento? Eu posso ir além do que a União Federal fez? O que os tribunais de contas estão dizendo sobre essa obrigatoriedade do estudo técnico preliminar? Estas questões serão todas resolvidas neste vídeo. Está muito completo, tem jurisprudência, você não pode deixar de assistir até o final. Mas já que ele está completo, eu vou te pedir um favor. Se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber alertas de novos vídeos, compartilha esse vídeo, salva este vídeo, deixa um comentário. Eu quero que você, que está sempre aqui assistindo, deixe um comentário. Deixa um vídeo que você quer assistir, um tema de um vídeo, comenta esse nosso vídeo para que eu possa entender o que você precisa para te ajudar a ter sucesso em licitação. Vamos começar a falar do estudo técnico preliminar. E para falar do estudo técnico preliminar, eu preciso entender para que ele serve. Quem vai dizer para que serve o estudo técnico preliminar é a própria lei de licitações, a nova lei de licitações, a 14133, lá no artigo 6º. Veja comigo na tela. O artigo 6º, no inciso 20, vai dizer que o estudo técnico preliminar é um documento constitutivo da primeira etapa do planejamento de uma contratação que caracteriza o interesse público envolvido e a sua melhor solução. Está aqui. E da base ao plano de projeto, ao termo de referência, projeto básico a serem elaborados caso se conclua pela viabilidade da contratação. Volta aqui para mim. E a sua melhor solução. Vou traduzir isso para você. O estudo técnico preliminar tem a seguinte missão: responder a uma pergunta. Existe alguma forma melhor de resolver determinado problema? Quais são as condições essenciais para resolver esse problema? Qual é o cenário para a resolução desse problema? Dentro desse cenário que eu estou criando, que eu estou informando no meu ETP, existe alguma alternativa melhor? Não perca isso da mente, porque vai ser muito importante mais para frente nesse vídeo. Bom, e aí vem a pergunta: Ricardo, toda licitação, toda contratação direta, dispensa e inexigibilidade precisa de estudo técnico preliminar? De novo, quem vai nos responder isso é a nova lei de licitações. E nós vamos começar falando do cenário de licitações. Será que as licitações precisam sempre ter estudo técnico preliminar? Veja o que diz o artigo 18 da nova lei de licitações. Ele diz o seguinte, que a fase preparatória do processo licitatório é caracterizada pelo planejamento e deve compatibilizar-se com o plano de contratações anual, de que trata lá o inciso 7º do artigo 12, sempre que elaborado, e com as leis orçamentárias, bem como abordar todas as considerações técnicas, mercadológicas e de gestão que podem interferir na contratação, compreendidos. Aqui vem a parte importante. A descrição da necessidade da contratação fundamentada em estudo técnico preliminar que caracteriza o interesse público envolvido. Volta aqui comigo. Então, para a licitação, a nova lei está dizendo no inciso 1º, eu preciso estar fundamentando esta licitação, eu preciso fundamentar esta licitação em ETP. Então, em regra, pela nova lei, toda licitação precisa de ETP. Calma que eu sei que tem jurisprudência, tem professor, a gente já vai falar sobre isso. Mas pela regra da lei, em tese, toda licitação precisa ter ETP. Tá, Ricardo, e as contratações diretas, dispensa e inexigibilidade? Vamos voltar para a lei, porque o artigo 72 também vai nos responder isso. Veja comigo. O artigo 72 ele diz lá, ó, o processo de contratação direta que compreende os casos de inexigibilidade, dispensa e licitação deverá ser instruído com os seguintes documentos. Inciso 1º, documentos de formalização de demanda e, se for o caso, estudo técnico preliminar, análise de riscos, termo de referência, projeto básico ou projeto executivo. Quando é que é o caso? A lei não disse. A lei não disse quando é o caso na contratação direta e indireta em que eu preciso ter o ETP. E isso já me abre a possibilidade para discutir a questão do regulamento. Mas antes de ir para essa questão de regulamento, eu quero voltar um pouquinho. Para a gente entender que na licitação, então, portanto, é obrigatório o ETP, pela lei, e na dispensa e na inexigibilidade, o ETP poderia não existir a depender de uma regulamentação. Mas também existe um meio termo, que é o que o pessoal tem chamado de ETP simplificado. Dá uma olhada comigo. O artigo 18, no seu parágrafo 2º, diz que o estudo técnico preliminar deverá conter, ao menos, os elementos previstos no inciso 1º, 4º, 6º, 8º e 13 do parágrafo 1º
e quando não contemplar os demais elementos previstos no parágrafo anterior, que tem todos os itens do ETP, apresentar as devidas justificativas. Volta aqui comigo. O inciso 1º, 4º, 6º, 8º, eles estão falando do quê? Da justificativa da contratação, da pesquisa orçamentária, da dotação orçamentária, da minuta de contrato, da modelagem de contratação e da aprovação do ETP, que é o inciso 13º. Então, vamos pensar comigo. Ok, toda licitação eu preciso ter ETP, está lá no artigo 18. Mas não disse que o ETP tem que ser sempre o ETP completo, com os 13 itens previstos no parágrafo 1º. Então eu posso muito bem adotar sempre o ETP simplificado, e isso vai ser importante para o final deste vídeo, porque nós vamos ver que existe jurisprudência criando a possibilidade, né, de não ter ETP em licitação, mas é jurisprudência. E como, se você é um operador do direito, você sabe que jurisprudência não tem o mesmo valor, não está no mesmo âmbito da lei. Há um princípio de hierarquia das normas, existem as fontes do direito, mas a lei não pode ser contraditada por uma jurisprudência, ela pode ser interpretada, ok? Agora, a jurisprudência não pode dizer de forma oposta ao que literalmente diz a norma. Este é um ponto importante de preocupação. Eu tenho essa preocupação porque eu já fui servidor público. E como servidor público, eu nunca tive um processo em que eu fui responsabilizado justamente por quê? Porque eu seguia a literalidade da norma, eu interpretava dentro dos limites que a norma me permitia. Quando a lei diz, e se for o caso, ok, nós vamos analisar e vamos interpretar. Quando a lei diz, tem que ter, não tem margem para interpretação. É um comando cogente, é um comando obrigatório. E aí você tem que trabalhar com as ferramentas que a norma te dá. E a norma te deu um ETP com 13 itens, mas também te trouxe a possibilidade de um ETP simplificado, com poucos itens. Então sempre que o objeto a ser licitado for de baixa complexidade, por exemplo, fornecimento de material de expediente, peças, combustível, material de limpeza, né? Sempre que eu tenho algo simples de ser licitado, não estou dizendo que é fácil, porque pode ter uma licitação com vários itens, mas não há uma complexidade no objeto. Você poderia deixar de fazer o ETP completo, com os 13 itens, e aplicar o ETP simplificado do parágrafo 2º. E aí é só você justificar, não há complexidade do objeto que demande os outros elementos previstos no parágrafo anterior, que é o parágrafo 1º. Este é um ponto importante, ok? Agora, vamos voltar então para a dispensa e inexigibilidade. Quando é que eu posso não ter o ETP e o TR, o ETP na minha dispensa e na minha inexigibilidade? Bom, depende de regulamento, porque o termo "e se for o caso" abriu justamente a possibilidade da interpretação. E essa interpretação não pode se dar a cada caso. Tem que existir uma norma criando critérios fixos, critérios objetivos, né? Até porque para que eu tenha uma segurança jurídica na aplicação dos meus comandos, na aplicação da norma legal que vai reger a minha contratação direta e a minha por dispensa e por inexigibilidade. Bom, a União Federal, por intermédio da IN SEGES 58, regulamentou no âmbito federal quando é o caso de ter ou não na contratação direta, dispensa e inexigibilidade, o estudo técnico preliminar. Veja comigo na tela. Bom, a IN SEGES 58, ela disse lá, né? No artigo 14, a elaboração do ETP é facultada. O que é ser facultada? Você pode ou não elaborar. Depende de justificativa, depende da necessidade. Nas hipóteses do inciso 1º, 2º, 7º e 8º do artigo 75 e parágrafo 7º do artigo 90, que são o artigo 75, incisos 1º e 2º, são as dispensas por valor. O inciso 7º são os casos de guerra, estado de defesa, de sítio, intervenção federal ou grave perturbação da ordem. O inciso 8º é caso de emergência ou calamidade pública. E o parágrafo 7º do artigo 90 é a contratação do remanescente de obra, de serviço ou de fornecimento. Volta aqui comigo. E aí, então, basta você dizer, olha, né, se enquadrou aqui na emergência, né, se enquadrou aqui na dispensa por valor, não há necessidade de elaborar um ETP para gastar 15 mil reais numa compra imediata e à vista, sem obrigações futuras, por exemplo. Não há necessidade de fazer um ETP para cumprir uma ordem judicial, né? Porque às vezes o juiz determina lá que eu tenho que fornecer determinada internação, determinado remédio, determinado procedimento em 24 horas. Como é que eu faço um estudo técnico preliminar em 24 horas? Inclusive nós temos um vídeo aqui muito interessante sobre dispensas emergenciais, se eu posso substituir a ordem aí, se eu posso dispensar parecer jurídico. Vale a pena você dar uma conferida depois de assistir esse vídeo, não vai me largar aqui sozinho. Então,
A primeira parte da IN-SERGES diz que é facultado, você pode ou não elaborar o seu ETP a depender do caso, desde que justificado. Só que eu também tenho a segunda parte, o inciso segundo, que vai dizer na mesma IN-SERGES, veja comigo, ela diz o seguinte, ó, inciso terceiro, é dispensada na hipótese do inciso terceiro do artigo 75 da nova lei de licitações e nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos. Então, o próprio inciso já traz, né? Nos casos de prorrogações dos contratos de serviços e fornecimentos contínuos, eu já não preciso ter, justamente porque se eu estou prorrogando algo, eu já fiz o ETP lá na licitação, né? E o artigo 75, inciso 3º, é para a contratação que mantenha todas as condições definidas em edital de licitação, realizada há menos de um ano, quando se verificar que naquela licitação não surgiram licitantes interessados ou não foram apresentadas propostas válidas, ou que as propostas apresentadas consignaram preços manifestadamente superiores aos praticados no mercado ou incompatíveis com os fixados nos órgãos oficiais competentes. Em resumo, vai ser dispensada a elaboração do ETP quando eu prorrogar contrato de fornecimento ou serviço contínuo e quando a minha licitação for deserta ou infrutífera. Ponto final. E na dispensada, né, volta aqui comigo, na dispensa do ETP, a lei está dizendo, você não precisa fazer, você não precisa nem justificar, basta você apontar que esse fato está ocorrendo. Olha, trata-se de prorrogação de contrato e, portanto, por força da IN-SERGES número tal, né, artigo tal, inciso tal, eu não preciso elaborar ETP. Ponto. Basta apontar o fato, diferente do facultado, que você precisa justificar. Não dá tempo para elaborar porque a ordem judicial é de 24 horas, por exemplo. Ok? Agora, Ricardo, eu sou obrigado a seguir a IN-SERGES? Não. Por exemplo, a IN não falou de dispensa do ETP ou TR para os casos de inexigibilidade. E aí? Será que eu não posso dispensar? O comando do artigo 72 é muito claro, esse for o caso. Ou seja, depende, presta atenção que isso é importante, depende da regulamentação da sua entidade federativa. Você que é Câmara, você que é Prefeitura, né? Você que tem a liberdade ali, você tem poder para regulamentar a nova lei no seu âmbito, né? Você pode dizer, por exemplo, né, que as contratações por inexigibilidade, né, poderão dispensar o ETP nos casos de fornecedor exclusivo, porque não tem complexidade ali, né? Você vai só mostrar a questão da exclusividade, por exemplo. Né? Então é possível você também estender as hipóteses de dispensa ou de faculdade do ETP na contratação direta, dispensa e inexigibilidade. Basta você colocar isso em regulamento. Tá, Ricardo, e o que os tribunais de contas estão dizendo? Pois é, Tribunal de Contas é um bicho complicado, né? Alguns vão muito bem, outros vão mais ou menos. Veja, por exemplo, um caso em que o Tribunal de Contas deu uma sinalização de quando é necessário o ETP. Veja comigo, né? O Tribunal de Contas em questão ele diz o seguinte, ó, o ETP poderá ser dispensado em situações emergenciais, está na norma, né, tá na IN, assim como no caso de guerra ou grave perturbação da ordem, bem como nas dispensas de pequeno valor, cuja solução não requer um estudo detalhado. Está aqui o sinal, cuja solução não requer um estudo detalhado. Da mesma maneira, na contratação de remanescente de obra, serviço ou fornecimento, posto que já houve a elaboração de ETP no fechamento do primeiro acordo e, portanto, desde que respeitados os termos e preços pactuados, poderia ser dispensada a realização de novo instrumento. Volta aqui comigo. Então, o Tribunal de Contas está dizendo, olha, quando você não precisar fazer uma análise mais apurada, um estudo detalhado, você pode reconhecer essa situação por escrito, tecnicamente, um despacho, e dizer, não é o caso para a elaboração do ETP, mas ele está falando, nessa decisão específica, está falando aí das dispensas e inexigibilidades. Repare até que as hipóteses são parecidas com as da IN-SERGES no âmbito federal. Por outro lado, tem Tribunal de Contas que, no meu entender, com o devido respeito que eu tenho, obviamente, a todos os conselheiros do tribunal, ultrapassa um pouquinho o poder ali, né, da jurisprudência, contrariando até texto normativo literal. Olha o que disse esse tribunal, por exemplo. O estudo técnico preliminar, ETP, é, em regra, obrigatório nas modalidades de licitação previstas na nova lei de licitações, porquanto constitui importante instrumento de planejamento das contratações públicas nos termos do inciso 20 do artigo 6º deste mesmo diploma legal. Contudo, dependendo das particularidades do objeto licitado, ele está falando de licitação, não dispensa nem inexigibilidade,
das condições da contratação e da modalidade de licitatória, de novo, está falando de licitação, não dispensa, não inexigibilidade. A elaboração do ETP poderá ser facultada ou dispensada, devendo o agente público responsável justificar expressamente em cada caso nos autos do processo administrativo as razões e os fundamentos da decisão e de não elaboração do ETP. Volta aqui comigo. Onde é que está escrito isso na lei? Não está. A lei, inclusive, é clara, no artigo 18, inciso 1º, fundamentada em estudo técnico preliminar. E a própria lei também é clara em dizer, olha, se a gente também tem aqui um estudo técnico preliminar simplificado. Não deu uma alternativa para você criar um juízo de valor e dizer, olha, esse caso é muito simples, e aí eu não vou fazer ETP, mas vou licitar. Então tomem cuidado, porque a orientação jurisprudencial muda. Muda muito mais rápido e muito mais fácil que a norma. 2. A administração, pelo princípio da legalidade, está obrigada a cumprir a norma, a lei. Então fica a minha ressalva quanto a decisões desse segundo tipo, porque podem induzir, né, o servidor a tomar uma decisão que lá na frente, daqui 2, 3 anos, 4 anos, quando for ponderada a contratação pelo Tribunal de Contas, já se tenha mudado o entendimento, e aí você está num mato sem cachorro, porque a norma dizia que era obrigatória. 2. Decisões assim, desse segundo tipo, podem influenciar servidores de outras alçadas, né, de outros tribunais de contas, geridos, né, fiscalizados por outros tribunais de contas, levando-os ao erro. Imagina só se um servidor que é auditado por um outro tribunal de contas entende e aplica essa jurisprudência desse tribunal específico. E o tribunal que lhe audita entende de forma diversa, entende como o professor está dizendo. Em licitação você tem o ETP e o ETP simplificado. Um dos dois você tem que fazer. Vai dar ruim para esse servidor. Então, resumindo, professor, quando é que eu posso não ter ETP? Em licitação, não tem como. Vai ter que ter. O que você pode fazer é escolher entre o ETP completo e o ETP simplificado. Se escolher pelo simplificado, tem que justificar o porquê que ele é o mais adequado, onde é que está a baixa complexidade do objeto. Se for falar de dispensa e inexigibilidade, vai depender do regulamento que rege a sua contratação lá no seu âmbito federativo. Se o seu regulamento previu situações A, B e C, só vale a dispensa do ETP para A, B e C. Agora, nada impede que o seu regulamento vá além do que fez a União Federal e crie outras possibilidades em que o ETP não é obrigatório, ele pode ser dispensado ou facultado. Professor, uma última pergunta para você que ficou comigo até o final. Desde já, meu obrigado. Professor, se o meu regulamento não fala nada na dispensa e na inexigibilidade, eu posso não ter ETP? Não, não pode. Por falta de previsão legal. Por falta de previsão normativa. Então, se o teu regulamento não falar nada sobre a hipótese de dispensa e inexigibilidade, você terá que realizar o estudo técnico preliminar. Por quê? Porque é um documento de planejamento de acordo com o artigo 6º, inciso 20. Então, toma muito cuidado com isso. Corre atrás de regulamentar o mais rápido possível. Se você tem dúvida de como regulamentar, entre em contato comigo, eu posso te ajudar. Eu sou o professor Ricardo Ribas. Se você gostou desse vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar o sininho, né, compartilhar este vídeo, salvar para assistir futuramente, dar print da jurisprudência, né, que eu coloco para você, e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!